Eu ia perguntar também sobre o Senado, porque vocês falaram bastante aí sobre a questão da renovação. Muito se fala sobre a questão do Senado, né? Porque o Senado agora nós podemos renovar 2/3 de todas as É. cadeiras que estão lá no Senado. E isso é uma coisa muito importante, visto que é pelo Senado que passa várias coisas ali que é só por ali, né? Não, É. isso é fundamental. É lógico que Indicação de ministros, né? A própria casa coloca ali várias coisas em votação que hoje não são votadas. Mas aí você tocou num ponto, ainda bem que partiu de você, porque você não poderia, não, o Derrite tá vendendo o próprio peixe aí, mas não é. Por que o Senado esse ano é a eleição tão importante quanto a da presidência da República? É óbvio que eu vou trabalhar muito pelo senador Flávio Bolsonaro, nosso candidato à presidência da República, aliás, para mim está sendo uma honra, porque sou um dos responsáveis por escrever o Plano de Segurança Pública, o Brasil Sem Medo, junto com o Flávio Bolsonaro. Incrível. Então a gente está elaborando questões ali bem contundentes, bem fortes para enfrentamento do crime organizado e do crime comum. E para mim, volto a dizer, motivo de muita honra poder participar desse processo. Se o Flávio ganhar, vocês podem ter certeza que vai ser uma mudança estrutural na segurança pública do país, pensando no cidadão de bem, pensando na senhora que fica esperando o filho voltar da faculdade do trabalho à noite, não sabe se o filho vai ser assaltado, esfaqueado, se o celular dele vai ser roubado, se ela vai receber uma ligação da polícia dizendo que o filho morreu, enfim. Porque o grande problema da segurança pública é a impunidade e a falta de legislação adequada. Mas voltando para a questão do Senado, por que é tão estratégico? Porque muitas pessoas não sabem, a eleição do Senado, o mandato do senador é de 8 anos, mas a cada 4 anos você tem a eleição para senador, junto com o deputado estadual, federal, governador e presidente. Só que de 4 em 4 anos, a cada 4 anos você vota ou em um senador ou em 2 senadores. E essa eleição é a eleição que o Senado pode renovar 2/3, ou seja, 54 dos 81 senadores. Numa perspectiva bem pé no chão, bem conservadora, a gente pretende fazer 30 senadores, no mínimo, da direita, podendo chegar a 40. Gente, nós estamos falando que se nós fizermos 30 senadores... Mas 30 novos? 30 dos de direita. 54. Exato. Se nós fizermos 30 dos 54, com os 14, 15 que estão lá, segundo as contas, que são realmente de direita, que votam junto com as pautas e princípios conservadores, nós precisamos de 41, nós precisamos de mais do que isso. 30 com mais 14, nós já temos condições, antes de falar de impeachment de ministro da Suprema Corte, antes de falar de enfrentamento a esses abusos que o Poder Judiciário vem promovendo ao longo desses últimos anos, primeira coisa, a gente pode ter, pela primeira vez, a chance de ter um presidente do Senado realmente conservador. Realmente de direita. Isso muda o jogo. Porque aqueles que hoje, sabendo que a presidência da Câmara e do Senado não farão um enfrentamento, buscando o equilíbrio entre os poderes, eles abusam e avançam sobre os demais poderes, vão pensar 1 milhão de vezes antes de fazer. Porque se tem maioria para eleger um novo presidente do Senado, tem maioria, por exemplo, para pautar um impeachment de qualquer autoridade, inclusive de ministro da Suprema Corte. Então, o cenário muda. Numa visão mais otimista, para alguns, com a chance de fazer 40 de 54 cadeiras. Enfim. E aí a gente nunca mais cai nas mãos de um Alcolumbre da vida, né? Exatamente. Que diz, não vou pautar. Mesmo que todos assinem, não vou pautar. Isso é um absurdo. Aqui em São Paulo... É muito poder pro presidente da Câmara e do Senado. Sim, Muito. aqui em São Paulo, quem são aqueles que estão na disputa? Por exemplo, que o nosso público não conhece. Eu vi que tem a Marina, né? Mas tá lá atrás. Não sei nem como que ela veio parar aqui, na verdade. Na verdade, tanto ela quanto a Tebet vieram para São Paulo porque foram excluídas completamente dos seus próprios estados. Então, elas traíram aquilo que elas defendiam nos seus estados, saíram pessimamente avaliadas. A Marina Silva do Acre e a Simone Tebet do Mato Grosso do Sul. Ela que se dizia de direita, centro-direita, defensora do agro, defensora dessas pautas, são alinhadas com a direita. Inclusive participou da eleição presidencial na eleição passada. Sim. E fez contundentes críticas ao governo corrupto do Lula, Até do mensalão, o segundo turno. do petrolão, etc e tal. Eu lembro de uma entrevista dela falando assim, olha, um jornalista pergunta pra ela, mas Tebet, se a equipe do Lula estão dizendo que a equipe do Lula vai te procurar para uma eventual possibilidade de você fazer parte desse governo. Jamais, eles não vão me procurar porque jamais eu faria parte desse governo corrupto, do mensalão, do petrolão. E pouquíssimo tempo depois está lá ela tomando posse como ministra do que deveria ser o planejamento, mas foi do desplanejamento desses últimos anos do atual governo federal. Então, essa incoerência por parte dela acabou impossibilitando que ela concorresse
a senadora pelo seu próprio estado, ou até mesmo deputada federal, que não seria eleita nem deputada estadual, correu para São Paulo, porque aqui tem um voto de opinião maior. Eles têm um candidato a governador, que é o Haddad, que a gente sabe que vai perder no primeiro turno. Primeiro porque merece, porque é um incompetente, um cara despreparado. Verdade, eu nem tava sabendo disso. É, o o Haddad, né? Haddad, que tem fama de ser o pior prefeito da história de São Paulo. Mas o Haddad é terrível, ele perde todas. Vai ser mais uma no currículo dele, só que dessa vez no primeiro turno. Mais uma grande derrota. E aí vieram pra cá, então, só que a esquerda tem 2 candidatas que tem um recal aí porque foram candidatas a presidente, até aparece em umas pesquisas, mas a gente vai com certeza com chance grande de fazer 2 cadeiras no Senado. Então, esse ano é muito importante. Para além dessa importância, nós temos, claro, a principal eleição é a eleição presidencial. Vou trabalhar muito pelo nosso candidato, o senador Flávio Bolsonaro. O próximo presidente da República vai indicar 4 ministros da Suprema Corte. 4. Então, a gente vai ter ali a possibilidade de ter uma maioria dentro da Suprema Corte que vai realmente se ater às questões constitucionais e não promover aquilo que a gente vem vendo nos últimos anos aí, perseguição política, abusos, enfim. E nesse contexto, vamos pensar numa hipótese que, se Deus quiser, não vai acontecer, mas que eventualmente não seja o Flávio nosso presidente da República. Parece inacreditável, mas é uma eleição, tudo pode acontecer. Vou trabalhar muito para que isso não aconteça. Mas se isso acontecer, somente um Senado forte vai poder barrar as indicações dos próximos 4 ministros. Exatamente. Como foi que aconteceu? E os projetos de leis absurdos, né? Porque eu acho que as pessoas, a situação do Supremo Tribunal Federal ficou tão absurda que as pessoas elas nem têm mais noção do que de fato o STF deveria fazer, porque todo mundo se acostumou a ver o STF legislando, por exemplo. Tudo que a gente sabe que não teria nenhum tipo de apoio dentro do Senado ou do Congresso, descriminalização de droga, soltura de presos condenados porque estavam com, sei lá, 400 quilos de cocaína, tudo isso tratamento para criança trans, que não existe, mas enfim, descriminalização de aborto, tudo isso, eles sabem que não existe nenhum tipo de apoio nisso na Casa do Povo de fato, no Senado e no Congresso. E aí eles mandam direto para o STF, e o próprio STF legisla a favor de todas essas pautas, passando por cima de todo mundo que foi eleito. E as pessoas se acostumaram com isso, todo mundo acha que é normal. Ah, não, isso aí o STF vai pautar e eles vão resolver por lá. Quando na prática o STF não deveria legislar. Foi o que aconteceu com a questão do IOF, né? Também. Aí o Congresso vai lá e fala, não, agora a gente... essa questão dos impostos, mas uma pauta 100% do Congresso. O Congresso diz uma coisa, o STF vai lá e fala, não... É inconstitucional. É inconstitucional. Eu vou te dar um exemplo da área da qual eu sou especialista, que é a segurança pública. As audiências de custódia foram criadas por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Não foi o Congresso que legislou e decidiu incorporar no ordenamento jurídico brasileiro. Mas para acabar tem que ser o Congresso agora. Tem que ter um projeto de decreto legislativo. Tem vários projetos para acabar com a audiência de custódia. E quando acabar é capaz do STF dizer que é inconstitucional e retornar. É o absurdo do absurdo. Então a gente precisa de um presidente da República conservador. Não tem outro nome a não ser Flávio Bolsonaro, com viabilidade de vencer essas eleições, para que a gente possa ter novos 4 ministros técnicos capazes de cumprir o papel constitucional da Suprema Corte, que é ser, de fato, o guardião ou a guardia da Constituição Federal. A gente viu isso recentemente com a questão da assistolia fetal também, né? O STF contrariando o Conselho Federal de Medicina. Juízes dizendo para os médicos, vocês estão errados sobre medicina. Exato. É o cúmulo do absurdo. E tudo isso para viabilizar aborto. Bizarro. Como vocês analisam esse início de campanha? Porque agora já começou, né? Inclusive, hoje já teve sabatina dos presidenciáveis. Estamos em pré-campanha ainda, né? Tecnicamente, a campanha oficial começa é só dia dia 16 de agosto. São só 45 dias. Mas já começou a aquecer por conta dessa, entre aspas, aí... Não foi debate, foi uma sabatina. Né, que vários candidatos Mas como que vocês avaliam esse início de campanha, né? Digamos assim, esse aquecimento. Olha, eu vejo assim, eu tô acompanhando bem de perto a campanha do Flávio, né? A pré-campanha do Flávio. Ele tá acertando agora, eu entendo, em focar, e o foco tem que ser 2 questões principais. Tem que comunicar com a população sobre a perda do poder de compra ao longo dos governos do PT, em especial esse último governo. Se a gente parar para pensar que no governo do presidente Bolsonaro nós enfrentamos uma pandemia
e no auge da pandemia nós tínhamos ali menos de 1.000 empresas em recuperação judicial, ou seja, em RJ, acho que, salvo engano, foram cerca de 800 empresas em recuperação judicial, e nós temos, no dia de hoje, mais de 9.000 empresas no Brasil, 9.000 CNPJs em recuperação judicial, fora os que estão negativados, fora os que mudaram a sua planta para o Paraguai por causa da carga tributária abusiva e absurda por parte do Estado, no cangote do empreendedor, do empresário que gera emprego, que gera desenvolvimento econômico, a taxa de juros altíssima, ninguém aguenta mais competir com o próprio Estado, que não tem compromisso com o arcabouço fiscal, que não tem compromisso e nem responsabilidade fiscal, que toma dinheiro para aplicar as suas políticas públicas populistas em ano eleitoral. Sim. A gente tem um país que a primeira-dama gastou mais de R$1 bilhão em viagens internacionais. 1 bilhão? R$1 bilhão nesses 3 anos. Bilhão? Bilhão? Não tava sabendo disso daí, não. Mais de 1 bilhão de hotel, reais. Eu sei que viaja jatinho, bastante, comitiva. mas Ah. 1 bilhão pra gastar em qualquer coisa é E muito trouxe dinheiro. o que de retorno pro Brasil? Trouxe o quê? 4 anos de governo Lula foram muito piores pra gente do que uma pandemia mundial.